Queridos, paz do Senhor, hoje vamos falar de mais um tema aqui interessante sobre a diferença entre templo e ser igreja. Né? Então eu quero convidar todos vocês para abrir em Atos 15, versículo 16. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. É uma mensagem aqui futurística de Davi. Bom, primeiro a diferença entre ser igreja, né? A diferença entre ser igreja e ser templo. Igreja do grego, queridos, é tirados para fora ou expulsos para fora, jogados para fora, um nome bem pejorativo, né? E, bom, mas esse é o nome original da igreja. O Senhor Jesus disse que levantaria a sua igreja, edificaria a sua igreja. Mateus 16, 18. E eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E a igreja é povo, a igreja é gente, são pessoas. Né? A igreja ela não é uma repartição. Né? E o templo? Bom, o templo já é uma repartição, né? Feita para um determinado culto, de uma determinada entidade, de um determinado Deus, de uma determinada religião. Né? Quem foi o primeiro construtor de templos? Né? Ah, interessante, né? O primeiro construtor de templo foi Nimrod, que construiu a famosa Torre de Babel. Né? Bom, e enfim, seguiu-se a tradição dos templos na Mesopotâmia, no período médio da antiguidade, do primeiro mundo, né? 1500 a.C. E, bom, chegou-se até a Roma, né? Com já as estatuetas de várias entidades como Íris, como Hebe, como Zeus, enfim, todas essas entidades que nós conhecemos hoje, como a deusa Diana, Horus, Crisma, Mitra. Né? Bom, e o primeiro deus a ser cultuado foi Mitra, né? Era o deus maior e era o deus cultuado então por Nimrod. A história conta que Nimrod tinha muita ira de Deus, muito ódio de Deus, por lembrar que Deus tinha feito um dilúvio e na cabeça dele, como um bom ditador, né? Todo ditador ele é muito firme e muito convicto no que fala. Ele então decidiu construir esta torre para que se viesse um outro dilúvio, ele não viesse morrer com a sua família, entre aspas. A história de Nimrod é muito nojenta, queridos, é muito triste. Trecho, há alguns trechos na Bíblia, outros trechos de alguns manuscritos, epígrafos judaicos, né, que não estão na nossa Bíblia, mas servem como registros. Né? Bom, enfim, dali surgiu Babilônia. E que Babilônia é essa, missionário? Que começa em Gênesis e termina em Apocalipse? Ué, não acaba esta Babilônia? Babilônia, queridos, eu posso dar um sinônimo dessa palavra Babilônia. Babilônia quer dizer confusão política religiosa, né, de homens. Então os homens vão trabalhar da Babilônia, vão trabalhar terrivelmente em política e em religião. Evangelho não é religião, mas a religião, com certeza, ela é política. Ela tem um interesse por trás, há uma economia, há um regime que leva então as pessoas a serem religiosos, né? A diferença entre templo e religião. O templo ele é frio, ele é feito para uma entidade. O templo ele não se locomove, mas a igreja sim. O trecho que nós lemos aqui em Atos 15:16 fala do tabernáculo. Já o tabernáculo é uma tipologia da igreja de Cristo, porque o tabernáculo de Davi, especificamente o de Davi, ele não tinha repartição, como era o tabernáculo de Moisés, por exemplo, como era o templo de Salomão. Ele era uma repartição enorme, grande,
Havia-se uma tenda grande, e nesta tenda, então, estava a Arca da Aliança e todo mundo junto. Não tinha clérigos, não tinha levitas, não tinha serviçais, todos estavam junto com o povo. Bom, tabernáculo de Davi, e a Bíblia diz então que Davi traz a arca, então que foi roubada dos filisteus. Então, de certa maneira, a escatologia está deixando claro que há um resgatador que, logicamente, com todos os defeitos, como era Davi, é um homem santo que se arrependeu e, embora vá ser punido do pecado, é um homem com certeza segundo o coração de Deus. É exatamente a igreja de hoje, né? A igreja é feita, é gerada de pessoas de N falhas, de N problemas, mas são extremamente arrependidos e têm com certeza o Senhor dentro do seu coração. Então a igreja, Davi é uma tipologia de igreja, é uma tipologia de resgatador, é uma tipologia de pregador fiel, que talvez a tua trajetória não tenha sido muito boa, o começo, o meio, mas o fim é muito melhor do que o começo e o meio. Né? Há pessoas que começam muito bem na vida cristã, mas do meio para o fim acabam. Né? Então o importante é começar bem, mas se não começar bem, começou mal, não tem problema. Até o final o Senhor aperfeiçoará e mudará a tua sorte, mudará o teu cativeiro, mudará o teu caráter, a tua vida. Então nós vamos andar com certeza com Deus. Né? Profecia futurística do modelo do templo de Deus estabelecido entre os filhos de Deus, ou seja, um templo que não tem repartição e um templo feito por pele. Uma diferença entre o templo e o tabernáculo é que o tabernáculo de Davi, não o de Moisés, mas o de Davi, que é o da nova aliança, ele andava conforme era se determinado os sacrifícios, os louvores. E o objetivo do tabernáculo era subir até Jerusalém, que era Sião. Então, o nosso objetivo estar em Sião. Né? Então, é exatamente uma tipologia correta e perfeita desta igreja, né? Que vai andando pelo deserto, cantando, louvando, debaixo de uma tenda, né? Até considerada como uma tenda pobre, né? Uma coisa muito simples. Esta é a igreja. O templo ele é adornado, ele é feito para as grandes entidades, como Íris, né? Como a deusa Diana, e, enfim, como Cus, os deuses da Mesopotâmia, que são todos demônios, todos prazeus, enfim, todos estes demônios. Né? Bom, vamos ver mais alguma coisa aqui. Queridos, e Yeshua não veio fundar nenhum cenáculo, nenhuma comunidade, nenhuma congregação, nenhum santuário, nenhuma basílica e nenhum templo. Né? Nós vamos ver isso claramente, mas ele veio fundar uma eclésia. Né? E ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Bom, essa questão de templo, ele foi colocado na nossa cultura brasileira como igreja pela própria Igreja Católica Romana. Então muita gente olha e diz assim, olha a igreja fulana de tal, a igreja A, a igreja B, mas na verdade a igreja somos nós. E como cristãos não podemos ser negligentes a isso. Né? O Império Romano, o Império Bizantino, o Império Constantinopla acredita que a igreja realmente é o império, mas para Jesus a igreja é o povo. Tanto é que esse povo ficou refugiado depois que Constantino, no ano 300, fundou a Igreja Católica Romana, porque ela é fundada por Constantino, e então por seus padrinhos e pelo Império Romano, pelo Império Grego. Então esta igreja que era reunida se espalhou então pelo mundo todo. Então eles eram chamados de grupos, chamados de cataros, de huguenotes, de valdenses, de puritanos, de anabatistas, eram chamados de menonitas, né? E depois da Reforma Protestante, depois de 1200 anos, esse povo que ficaram como nômades, escondidos, refugiados para não morrer, realmente os que não morreram, porque muitos morreram
na Inquisição, no massacre, da morte, porque o diabo de Nimrod, o diabo de, de, de Ramsés, o diabo de Herodes, o diabo de Constantino é o mesmo diabo, né? Só os corpos mudaram. Então, quando teve todas essas matanças, a igreja se dispersou pelo mundo e esse era o nome das pessoas, era o nome dos grupos. E depois da Reforma Protestante, esses grupos então se filiaram a pequenas denominações e aí foram chamados, por exemplo, os batistas, vieram dos anabatistas, né? Mais de 800 anos de história, de tradição. Os puritanos, dos puritanos descendeu parte da igreja presbiteriana, principalmente a presbiteriana dos Estados Unidos e presbiteriana da Escócia. Dos menonitas descenderam os metodistas e assim foram surgindo as igrejas e dessas denominações históricas já do século XV surgiram todas as outras igrejas. Mas o importante é não ser templo, irmão. O importante é ser igreja. Será que tu tem sido igreja? Ser igreja é amar o próximo. Ser igreja é perdoar. Ser igreja é entender que devemos amar Yeshua acima de tudo. Ser igreja é não se conformar com o sistema religioso. Ser igreja é repudiar tudo aquilo que é contrário às Escrituras. Meu irmão, eu espero que esse estudo tenha aberto os teus olhos. Você possa se afastar então das mentiras, se afastar do engano, se afastar da maldade, porque estamos vivendo os últimos dias. E a igreja ela vai ser sempre perseguida, mas ela sempre vai ter o nome de igreja, não o nome de templo, né? Não fundação de templos, né? E o próprio Senhor Jesus, certa feita, chegou no templo e disse assim: olha, este templo eu vou derrubar em 3 dias. E aqueles 3 dias eram um determinado tempo. Depois de 300 anos, então aquele templo foi destruído, totalmente destruído. Então nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Ele saiu com a varinha, batendo as pessoas ali no templo, porque estavam comerciando ali dentro do templo de Jerusalém, que hoje já não existe mais. Então, que nós possamos estar, irmãos, firmes como igreja, firmes como povo do Senhor, firme como nova geração do tabernáculo reedificado, então, do nosso irmão Davi, que pecou, teve N falhas, mas teve um profundo e um íntimo arrependimento, a ponto de ser chamado, então, o homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Em outra oportunidade, vamos estar de volta aqui falando mais de fé e falando mais de vida com Deus. Tchau, tchau.